Boa noite, uma vez mais, cá estamos de regresso para o Girassol Debate nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Boa noite aos nossos radiovintes e também aos internautas que nos acompanham pelos canais digitais da Rede Girassol. Hoje vamos estar a falar sobre a mãe e a escola à primeira vez de um filho, quando vai à escola, como é que se faz esta transição, quais os métodos que devem ser usados ou aplicados para convencer a criança de ir para a escola e que desafios também são enfrentados nesta fase. Para nos ajudar a compreender estas questões, temos em estúdio Amélia de Almeida, é psicóloga e também... A plataforma e as minhas colegas também, boa noite. Exatamente. Ao lado da doutora Amélia está Marinela Pedro, mentora de desenvolvimento pessoal. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, já agradeço o convite. Boa noite a toda a audiência e às minhas colegas de painel. Exatamente. À minha direita, cumprimento a doutora Irina Vandune, é médica e, claro, também mãe. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite. Mais uma vez agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite, doutora Elisa Sampaio, psicóloga escolar, e bem-vinda ao Girassol Debate. Boa noite, capitão. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite às minhas colegas de painel e a todos os telespectadores da Rádio Girassol, em especial as mães que neste ano letivo então vão acompanhar pela primeira vez os seus filhos. Exatamente. Não sei se temos já condições de cumprimentar também a doutora Aida Nelson, que deve participar deste programa via Zoom. Daqui a pouco vamos cumprimentar a doutora Aida e poder então também ouvir a sua saudação e opinião sobre este assunto. Como disse, vamos falar sobre mãe e a escola à primeira vez e começo exatamente por si, doutora Elisa Sampaio, já que é psicóloga escolar. Normalmente nesta fase do ano, logo na abertura, o que é que as mães questionam aos professores, ou o que é recomendável para uma mãe quando se está a falar da primeira ida à escola de um filho? Primeiramente, compreender, não é, que é uma transição emocional e comportamental em que a criança se adapta às novas rotinas e ao novo ambiente. Nesse caso em concreto, o ambiente escolar. E para as mães é sempre um momento de muita ansiedade, sobretudo a ansiedade de separação, em que vê que o seu bebezinho, aquela que teve sempre sob a sua guarda, vai estar sob proteção, sob orientação, sob cuidado de outrem. Então é normal que nessa fase exista um sentimento de umas ficam angustiadas, outras ficam ansiosas, mas isso o mais importante é não passar essa ansiedade, não é, para as crianças. Mais do que comprar um material didático, deve-se criar todo um ambiente estável para a criança em termos emocional, para ela, na verdade, desenvolver segurança. Porque não é esta ansiedade, este sentimento de insegurança, não parte da mãe e ela vai então depois transferindo isso, se não tiver muito cuidado, para os filhos. E isto é normal. Por isso é que a escola é chamada também para fazer o seu papel, no sentido de criar todas as condições para que este processo de adaptação seja um processo de forma muito equilibrada, tanto para os pais quanto para as crianças. Bem, doutora Irina, já disse, médica, aliás, temos um painel composto por mães, apesar das áreas profissionais em que atuam. Dizia a doutora Irina, enquanto mãe, como é que foi fazer esta transição, como é que foi preparar a criança para ir à escola e como é que se preparou para poder deixá-la? Bem, eu vivi uma experiência muito agradável, até porque
em que enfrentei esta fase da vida dos meus filhos como uma fase ótima, como um ganho. E eu acho que tudo depende de como é que estão as emoções da mãe. É muito importante a mãe estar equilibrada, a mãe estar saudável, para encarar bem este desafio. As crianças não sabem o que é que vão acontecer, vão na inocência e dependem muito daquilo que vão ouvir de nós, que é a primeira imagem que eles vão ter vai ser como é que a minha mãe me trouxe para a escola, não é? Se a mãe vinha nervosa, ele também vai perceber isso e vai dizer, epá, minha mãe trouxe aqui, chegou, está ela toda nervosa. Eles só vão começar a ter noção do que é aí passados uns 15 dias. É que vão perceber que vão estar um bocadinho mais distantes, mas vão ter outras atividades com que se entreter, vão entender aos poucos, também precisam que nós vamos dando essa informação, vamos nos comunicando, conversando, preparando-os emocionalmente para saberem estar na escola, porque é um desafio estar com outras crianças, que cada uma com o seu feitio, e estar sob a responsabilidade de um professor que eles começam a conhecer naquele momento. Amélia de Almeida, há aqui uma questão que tem a ver com esta mudança, não é? Esta mudança de realidade. E penso que se para uma criança que vai à creche, que cresceu tendo este contacto com a creche, com o infantário, não é? E tudo mais, a realidade é complicada. Para aquela que não foi à creche, que não fez estes primeiros 3, 4 anos de convívio com os colegas, como é que é ir para a escola no primeiro dia? Bem, Estamos a falar de uma estrada absoluta, não é? O ambiente em casa também influencia muito o tipo de comportamento que a criança terá. Se tiver com outros irmãos que já vão para a escola, é muito mais fácil encarar esta quebra de vínculo, adaptabilidade, porque todo mundo vai para algum sítio. Outra questão também, as pessoas que rodeiam. Se um bebê estiver habituado a estar hoje no colo da tia A, da tia B, da tia C, logo à partida tem menos, não quero dizer que não fique, mas tem menos resistência nessa adaptação nova. E falo já aqui da experiência, minha filha passou a ir para a creche aos 3 meses, mas durante esse período eu tive uma babá em casa que foi auxiliando e ajudando tanto esta fase de recuperação, porque a mãe precisa de ter alguém para dar o suporte. Nós chamamos por vezes rede de apoio, outros chamam pessoas mais chegadas. Isso... Há as mães que não têm isso e nem têm sequer condições de levar a criança à creche. Exatamente, mas começa logo de como tu olhas para o teu bebê. Porque há mães que olham para o bebê como algo absoluto. Ninguém pode tocar. Até a própria mosca faz confusão. E isso depois também, na adaptação, e os sinais e muitos estudos já feitos na área de psicologia mostram que a pessoa que mais cria dificuldade do desapego é a própria mãe do que o bebê. O bebê criança com 2, 3 anos, independentemente daquilo que é o ideal, é a partir mesmo dos 3, mas há quem começa por 2, eu comecei com 3, 6 meses, mas o ideal é preciso também ter esta abordagem, essa conversa, porque há mães que durante esse tempo todo, e levam, e questões culturais também assentam, dependentemente do tipo de modelo que os pais vão estabelecer para esta família, porque há pais que defendem que a minha filha só pode parar de mamar com 2 anos e a mãe acaba, a própria mãe por vezes traz isso incutido e também cria-se esse despique, porque há mães que até deixam de trabalhar porque já estão a fazer o seu negócio porque ela vê como prioridade inconsciente o filho em tudo. Por isso é que depois há aqueles conflitos com a professora, porque quando o filho começa a elogiar mais a professora, a mãe começa a criar aquela rejeição e saber controlar. E depois também, em outros casos, também um abandono absoluto da cuidadora ou do cuidador. Também temos pais exemplares. Então, nesta forma, depende muito como adulto
vai lidar com essa questão do vínculo. Marinela, também gostávamos de conhecer a sua experiência, como é que foi deixar a criança na escola no primeiro dia e depois como é que, antes mesmo de chegar a este dia, como é que se prepararam em casa? A doutora falou aqui de algo muito importante. Todo o processo de preparação da criança para a escola vai depender muito de como é que essa mãe encara a maternidade. Tem mães que, infelizmente, encaram a maternidade, ou seja, encaram o filho como sendo aquele elemento que virá suprir todas as carências emocionais dela. E, nesses casos, é muito mais difícil a mãe se desapegar. No meu caso, pelo meu perfil, eu não sou o tipo de mãe que é muito apegada aos filhos. Eu meio que compreendo o processo da maternidade e eu sei que preciso preparar as minhas filhas, os meus filhos, para o mundo. Por experiência... Mas uma mãe que não teve a sua preparação, como é que deve lidar com isso? Sim, o processo começa muito antes. Então, o processo de escolarização da criança não começa a partir do momento que ela vai para a escola, começa em casa. Tem crianças que, independentemente de irem para a creche ou não, elas socializam na igreja, socializam com os primos, ou seja, são expostas em determinados ambientes que lidarão com outras crianças, porque o comportamento que a criança vai ter vai ser uma extensão daquilo que ela recebe em casa. Então, no meu caso em particular, houve uma preparação, aliás, antes. E durante, quando a minha filha fez 3 anos, houve ali a importância de começar já a lhe preparar para a escola. Ela foi para a creche, sim. Na creche também era muito importante eu observar que tipo de comportamento é que ela tinha, como é que era a relação dela com os colegas, e isso através do reporte que as professoras davam. E depois também um elemento que no meu caso foi muito importante foi ensiná-la alguma independência desde muito cedo. Então, desde muito cedo, a minha filha começou a aprender a tomar banho sozinha, fazer algumas coisinhas, organizar as coisas, isso sempre, graças a Deus, com o apoio do pai. Mas foi muito importante eu me preparar, saber o porquê que eu sou mãe, qual é o meu papel enquanto mãe, me desapegar de toda a questão emocional. E, claro, preparar também a criança para uma certa independência. Isso ajudou muito. Exatamente. E a Marinela acaba já por entrando aqui num elemento que é importante. O pai, neste processo nós estamos a falar da mãe e porque às vezes a própria sociedade atribui, deixa cair como que toda a responsabilidade para a mãe, mas há aí um parceiro ou um pai. E nós estamos aqui a falar nos casos em que os pais vivem mesmo juntos, né? Porque há também esta realidade de pais separados, mas no caso em que os pais vivem juntos, qual é o papel do pai neste processo todo, ou qual deve ser o contributo dele para que esta criança encontre com maior naturalidade esta nova realidade? E agora a pergunta é para todas as pessoas. Vamos lá, então eu posso já começar enquanto elas riem. Sim. De fato, quando olhamos para a figura paterna, devemos também ter o cuidado de entender que ele é o responsável de apresentar o mundo na criança. Vezes há que os mimos de dormir no mesmo quarto e aparece o marido a dizer, pá, esse já tem 2 anos, vai já para o quarto dele. E a mãe tem essa resistência, ele ainda é bebê, eu não quero mais levantar. E há esta importância, sim, de quebrar este vínculo afetivo, porque é um embrião que a mãe sente e o filho sente com o cheiro. Isto, o pai tem esta responsabilidade. E também tem a responsabilidade de passar confiança na mãe, porque vezes eu não vou deixar ir para a casa da doutora Marinela, ela é mesmo minha irmã, mas tem mau hábito, vai bater muito meu filho. E precisa do pai a passar esta, vamos dizer, essa almofada e cortar essas coisas. É claro, sempre no momento de segurança, saber por que a mulher está a criar isso, se é só proteção ou excesso de zelo, porque às vezes e como o capitão perguntaste, não tem-se dinheiro para a creche, mas tem-se família. Que essa acaba sendo a realidade e da maior parte das acaba por famílias. ser pessoas que te ligam no meio da noite, traz a minha filha,
Eu mesmo já tenho saudade. A miúda está bem aqui, está socializada, está a brincar. Nem lembrou-se mais que tem mãe, que tem casa. Até diz, arruma já minhas coisas porque eu estou aí para a casa da tia Amélia. Mas como a mãe tem resistência com a tia Amélia, inconscientemente, vai ocupar o lugar dela, então começa a ter isso. Então o pai acaba por ser esse elemento de passar esse conforto à mãe e criar esses cortes de excesso de proteção, excesso de zelo nas crianças. A doutora Amélia está aqui a falar de forma bonita, mas isso não é a realidade. Não é assim que acontece sempre. Ou é? Ou seja, o modelo ideal É será isso que está a claro, falar. será Mas na este. prática não é o que acontece. Depende, porque eu não posso dizer que isso é realidade em todos os lares. Graças a Deus que não é. Sim. Pronto, e eu, por acaso, fez-me lembrar um bocadinho da minha infância, em que, ao longo de todo o meu percurso letivo, o meu pai é que sempre me foi buscar e foi levar. Sim. E para mim era um momento muito engraçado, muito maravilhoso. É das melhores memórias que eu tenho da minha vida como criança e eu acho que, de facto, o papel do pai é esse. É levar o menino à escola, é enfrentar aquela coisa de ir deixar. E eu já passei pela experiência de ir deixar os meus filhos à escola e eles não quererem ficar. E eu dizia, ai meu Deus, amanhã tem que ser o meu esposo a ir, por favor. É mais fácil? Não é mais fácil, mas é diferente o sofrimento. E ele tem mais, o filho também mede, Fica mais- Sim, manipula parece que mais a mãe quem? é mais... Mas há também casos em que o pai até é o mais, Sim, também é esse mais caso. flexível. Sim, sim. Mas é muito importante que a preparação do ano letivo seja construído pelos dois. Exato. Porque, por exemplo, o pai e a mãe, desde muito antes das aulas, do início das aulas, vão criando já algumas estratégias para facilitar essa adaptação. Podem contar história, o pai participa nas novas rotinas, porque a nova rotina da criança deve ser estabelecida já aproximada à rotina escolar. Se ele tem que dormir um pouco mais cedo, tem que tem que passar a dormir mais cedo antes das aulas começarem, acordar mais cedo antes, porque ele vai se adaptando já às novas rotinas e o pai está lá a participar. Na compra de material, a criança e a família podem juntas comprar junto o seu material, o pai e a mãe, aí o pai a fazer a identificação dos cadernos, a preparar o material na mochila, o pai passa a fazer essa atividade. E o que é mais importante ainda é o primeiro dia de aulas, que é muito difícil, mas é possível. Pelo menos nós fizemos questão nas nossas três filhas, fomos os dois no primeiro dia da aula, acompanhar, não é? As meninas, já antes, como já passávamos lições, histórias positivas da escola, então fomos, apresentamos-nos à professora, apresentamos ela à professora, porque não é só a família que deve criar toda essa estratégia. A escola, por outro lado, também deve criar outras estratégias, no sentido de atrair as crianças na escola. E é exatamente isso que eu ia perguntar, se as escolas estão preparadas também para receber os estudantes, os alunos que vão pela primeira vez, e neste processo todo de transição, se temos as escolas preparadas para isso também. Sim, porque as escolas, para além, têm os professores e têm todos os técnicos escolares que criam mesmo dinâmicas próprias para facilitar essa adaptação escolar das crianças. Por exemplo, no primeiro dia, as crianças, principalmente as crianças que vão pela primeira vez, não devem ser expostas a 5 horas fechadas numa sala de aula, porque ele não está habituado a isso. Deve-se criar dinâmicas com elas, de brincadeiras, de canções. Há escolas até que têm um ritualzinho, a criança está a chegar, oferece um balão, oferece uma frase para um rebuçadozinho. Eu dava muito rebuçado. E, infelizmente, Então, por conta da falta de condição, um fator que é muito importante nessa preparação para a criança para a escola é os pais investigarem bem aonde vão colocar os seus filhos.
Infelizmente, nem todos nós temos essa condição, mas é muito fundamental os pais terem consciência de onde estão a colocar os seus filhos. Por quê? Porque essa criança também receberá parte da educação que a escola, que o ambiente escolar fornecer. E muitas das vezes, por conta da falta de condições, nós só colocamos o filho na primeira que aparece. Na primeira que aparece, por ser mais próxima de casa, porque é onde apareceu a vaga, porque isso, porque aquilo, mas não oferece à criança a boa experiência escolar. E nesses casos é fundamental o papel da família. E quanto ao papel do homem, que eu acho também importante se falar sobre isso, eu gosto muito das famílias que funcionam com base a acordos. Muitas das vezes nós exigimos determinados comportamentos dos homens, mas a realidade em que eles estão inseridos não lhes vai facilitar. Porque é preciso também nós entendermos como é que essa dinâmica familiar funciona. Quem tem mais tempo? Quem é que consegue fazer mais coisas do que eu? O meu parceiro é mais organizado do que eu. Então, algumas coisas ele faz porque ele faz melhor. E nós, as mulheres, muitas das vezes escondemos isso. Nem todas nós temos facilidade e disposição e até disponibilidade também de sermos nós a tomar as rédeas da criança. Muitas das vezes os nossos parceiros fazem melhor, mas infelizmente isso não é dito. E muitas das vezes também os parceiros não fazem, não acompanham, porque a própria dinâmica laboral não permite. Independentemente essa questão da dinâmica laboral hoje é muito discutível, né? E quando permite, eles também não fazem porque o modelo deles não alguns foi é mesmo por base. questões comportamentais, mas outros é mesmo porque não estão acostumados a isso. Você completava assim, porque penso que devem concordar que a própria sociedade atribui todas as responsabilidades à mulher, não é? Então, daí olharmos para o que é real e o que devia ser ou o que é correto. Dizia, o que falou a doutora Amélia é o que devia ser, mas na prática nem sempre é assim que acontece. A questão do papel do pai, e falava também da escola, a Maridela, a questão do histórico da escola, dos pais conhecerem, mas a verdade é que a maior parte dos angolanos, e estamos a falar da nossa realidade, não tem também não tem opção de escolha. Vai onde temos pouca variedade, sim, no sim. fundo. E não é porque não tem escolas, não é porque a questão... Voltamos temos a olhar aqui para a questão. Mas as próprias escolas devem ter ou não esta obrigação de se preparar para receber as crianças e o tipo de crianças, né? Sabe que vai receber crianças com várias realidades. A escola deve estar preparada. Sim. De fato, o que se espera é que a escola toda esteja envolvida. Mas é o que eu digo e volto a dizer, sempre há alguém que está a fazer. E eu dei-te o meu exemplo. Eu tinha meninos que vinham sem comer. E eu já sabia que vai chegar aquela hora, eu tenho que criar o conforto para o menino estar. E era pré-cabunga, como nós chamamos, que é hoje iniciação. E que ele não vai querer ficar com a professora, porque muitos até vinham sozinhos, porque a escola acabava por ser a fuga das condições do meio. E eu tinha que entender, porque já sei que o Antônio, a Fernanda não têm lanche. Então o que eu fazia? Eu criava dinâmicas que dessem o conforto e a aceitação. Muitos vinham sujos. Então o que eu pegava? No meio, tirava o meu homozito, lavava a bata dele, metia ele em condições, porque muitos eram rejeitados por causa da sua aparência. Mas lá está. É aquilo que eu entendo de estar comprometida numa profissão. Ou é para fazer ou não é. E chama-se a responsabilidade de todos que decidem ir tornar-se modelos de outros. Porque quem, esperando o modelo ideal, eu tenho que me adaptar o ideal que dá para fazer. A cartolina, o ensinar, os números, a forma. Por isso é que a criatividade em nós, e eu lembro das minhas professoras, que quem é que queria ir para a escola? Primeiro é calor, as condições ambientais. Depois, o número excessivo. E
Depois é aquela fila de ir para o quadro. Eu já não, eu adorava ir para a escola, porque tive uma professora super. Eu tinha outra, era da outra sala. Eu adorava, desde o primeiro dia, eu tive uma professora que a mim inspirou-me, a professora Augusta, que até hoje ela vive essa experiência e eu fiz magistério por causa da professora Augusta. Não, porque há também essa questão dos estudantes, dos alunos se reverem nos professores. Eu tinha uma outra Exatamente. professora, outra Era o sala. mestre, não sei se continua a ser, e a né? minha Se continua a professora ser orientado, também sim. dava banho nos alunos. É verdade. Brincávamos com areia e ela dizia, olha, vamos todos tomar banho. Vamos. Não, os papais quando chegarem vão ficar zangados. Mas foi uma grande experiência. Dali a responsabilidade dos gestores escolares. Criarem todas essas condições. Não estamos a falar de condições de carteiras de última geração, quadro de última geração, não. Estamos a falar exatamente de criar todo um ambiente que vai facilitar com que a criança aceite a rotina escolar e toda a estrutura em si de aprendizagem. Desde a sala, o ambiente da sala, o próprio professor deve ser treinado para isso, os pais devem ser treinados para receber uma criança que vem pela primeira vez. A escola deve convidar as famílias uma semana antes ou 2 semanas antes para estarem com a escola, para poder então informar qual é o projeto, porque até a escola primária tem que ter um projeto educativo, os pais, porque a escola é um elemento transformador da comunidade. Então, se quer ver as crianças bem vestidas, as crianças animadas a estarem na escola, os pais a contribuírem para o sucesso escolar, não é? Dos seus filhos e a comunidade ser transformada, então o gestor escolar deve fazer muito bem a sua planificação desde o primeiro dia da aula da criança. Porque é o primeiro dia da aula da criança, mas é o primeiro dia de transformação daquela família, para aquela família que vai colocar o seu filho pela primeira vez, o primeiro filho pela primeira vez na escola, aquela criança que vai se adaptar, sair de uma escola para outra, também é uma adaptação. Aquela criança que saiu de um ciclo escolar para o outro, também é uma adaptação. E as crianças devem participar, devem perceber esse processo. A família deve perceber esse processo. Por que a escola toma esta atitude? E nem estamos ainda a falar das crianças com necessidades educativas especiais. Estamos a falar de todas elas. Mas estamos a falar delas também. Não, é o que eu disse, nem estamos só a especificar ainda a abordagem para aí. Elas também estão mesmo incluídas neste processo. Exatamente, doutora, já vai continuar a abordagem. De uma forma muito mais específica, a atenção deve ser também diferenciada. Exato, vamos também daqui a pouco falar até que ponto é que este primeiro dia de escola pode influenciar a vida do aluno e depois também a questão do ambiente escolar ser ou não hostil para a criança. Vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco para dar sequência ao Girassol Debate. Muito bem, estamos de regresso para a segunda parte do Girassol Debate, num dia em que estamos a falar da mãe e a escola a primeira vez, olharmos aqui para este processo que antecede, no caso, mais um ano letivo, 2026-2027, e por esta altura decorrem confirmações de matrículas e também já o corre-corre, em alguns casos, para a aquisição dos materiais. A verdade é que
a prática mostra-nos que os angolanos preferem mesmo na última semana, né? Os últimos dias é que normalmente assistimos a muitas enchentes. Não sei se é a realidade das senhoras aqui em estúdio. Eu sou muito organizada, então não é uma realidade minha. E graças a Deus também tenho uma filha que ainda me supera. Então não é uma realidade nossa em casa. Agora, é bem verdade que nós gostamos da coisa da última da hora, porque ainda estamos a pensar como é que vai ser, temos também outros planos. E ainda bem que falamos desse último, fazer tudo às pressas. Toda esta correria depois não pode atrapalhar a chegada da criança à escola, porque, e a ideia é olharmos, doutora Amélia, como psicóloga, este primeiro dia pode ou não influenciar a vida toda do aluno? E quando falamos aqui desta influência, olhamos tanto para a positiva como negativa, não é? Claro que sim, porque ir para a escola em que todo mundo tem um lápis e tu não tens, todo mundo trouxe o material, por vezes até pedem material e não usam durante o ano, também é uma realidade nossa, e gasta-se por vezes muito dinheiro. Eu não sei se é preferencial termos o modelo antigo que só mandavam comprar quando tinham necessidade, do que este modelo novo que dá uma lista, preciso, você não entende também onde vai toda aquela necessidade. É uma outra realidade. E aqui também trago, se calhar, para a reflexão de adultos que vão a primeira vez na escola. E já vou falar do lado positivo e negativo, por isso há muita desistência depois também. Porque há a rejeição do meio. E ser novo numa escola em que você já encontra pessoas que já estão, até para nós, adultos, é difícil. Imagina por uma criança que tem os primeiros traços, ela é tímida. Não é extrovertida, é introvertida. E se não tiver aquele olhar, aquele cuidado, o tato de um profissional que está disposto, e acaba por estragar toda a preparação que o pai fez. Imaginemos que no nosso tempo era a tia Maria, a mãe das dores e a mangueira boa, que ficava mesmo aí na porta a avisar-te, cuidado, entraste num outro território. Sim. E nós temos criança hoje, por causa da inteligência que hoje já está diversa, temos criança que são papagaios, falam. E tem necessidade de falar. E até ela entender que isso em casa é visto como algo de bravura e na escola é negativo, ela pode não querer estar na escola. Temos crianças que também estão propensas a rixas, lutas. E ela não está a entender tudo isso. O ter que lidar com pessoas que lhe roubam lanche, roubam a lapiseira, tudo. Estamos a falar de uma fase precoce que a pessoa, o indivíduo, é etnocentrista. É meu. E ainda temos que marcar o nome, dizer que aquela lapiseira, meter aquilo, os cadernos para o outro não levar. Sim. E há filhos que são propensos, já são despassarados. Deixa perder a bata, deixa perder tudo. Todos os dias vai com... Todos cada dia os vai com uma dias bata um nova. caderno novo, um lápis novo, porque o filho é. Então, esta organização, como todas as doutoras aqui concordamos, deve ser feita em casa. Com pequenas coisinhas, enquanto ele é criança, desde arrumar o brinquedo, se tiver brinquedo, como ajudar a contribuir para a organização da casa, para poder ele, quando experienciar fora de casa, levar estes hábitos e praticá-los. E há aqui um elemento, e eu já vou passar aqui a doutora Elina e também a Marinela, mas antes, rapidamente, gostava só de ouvir a doutora Elisa Sampaio, por causa do seu trabalho como psicóloga escolar. Este primeiro dia, em termos de... olhando para aquilo que é a realidade que cada uma das crianças leva, não é? É o caso, por exemplo, de uma criança que chegou à escola com os pais, em alguns casos com o motorista, o lanche diferenciado, mas há aquelas crianças que não têm e estas correm algum risco de sofrer bullying, porque é aí também onde pode começar esse processo todo de bullying e a criança depois
se inibir, ficar fechada num canto? Tem assistido a estas realidades, a estes casos? Daí o papel do professor ser muito, mas muito importante. Porque o professor, na verdade, é que serve de mediador para estas todas as situações. Ele deve estar preparado para isso. Porque as crianças, como a doutora Amélia acabou de dizer, a criança, ao entrar nesta nova rotina, neste novo ambiente, vai deparar-se com crianças com vários tipos de temperamento, não é? De comportamento, e ele terá que se adaptar a esta nova realidade e criar, então, um comportamento para encontrar equilíbrio. E o professor está ali como mediador. Porque há crianças assim que o pai ou o professor abre a porta, ela fica completamente assustada, principalmente os únicos filhos. Ela olha aquele ambiente, muito movimento, crianças, às vezes a professora no primeiro dia da aula ainda não tem o domínio, não é, da turma, ele assusta-se, chora, que é normal, é uma manifestação vamos dizer, de apego, não é? É como um sentimento de separação. Não posso trair o meu pai por essa separação, então ele chora. Chorar é normal. E cada criança é uma criança. Ele vai chorar. O importante é que os pais ali não venham coisas com ameaça. Se tu chorares, vais ficar mesmo aqui. Tu és um chorão, não estás a ver os outros não a chorar. Não. A criança começou a chorar, dar-lhe um abraço, dizer que vai ficar bem, onde estavas, vai ter novos amiguinhos, olha para a professora. E não demorar tanto nesta conversa da separação, para não criar também outro sentimento e facilitar mesmo a própria adaptação, porque as crianças nós devemos respeitar o tempo dele. E a adaptação vai de 15 a mais ou menos a um mês. Depois de um mês, se ela continuar a manifestar algum comportamento de irritação, perca de sono, perca de peso, alguma coisa, não quer ir, insistidamente dizer que não quer ir para a escola, então, passando um mês, já passa a ser uma preocupação até para a escola e para os pais, pois deverão fazer uma análise do ambiente escolar ou do ambiente familiar para encontrar, na verdade, o que é que faz com que essa criança vai a rejeitar a escola e pedir ajuda profissional. Marinela, há realidades de crianças que hoje preferem, entre aspas, talvez, estar na escola do que em casa, se calhar encontram um ambiente bem melhor. Por que é que isso acontece? É o aconchego? É o professor? É o colega? Como é que isso se explica? Isso acontece por vários motivos e a doutora falou aqui algo que é muito importante e eu considero ser esta a principal função dos pais no desenvolvimento de uma criança, que é a questão da educação. Muitos pais cometem o erro de pensar que o seu filho é um adulto e esquecem-se que esse menino está em fase de construção. Então, todo o material que vai ser colocado para o desenvolvimento dessa criança será a responsabilidade dos pais. Claramente que depois as escolas, as igrejas e outros grupos mais vão complementar, mas os pais têm essa responsabilidade. E o que é que muitos pais fazem? Nesse caso, por exemplo, da criança chorar, o pai, ao invés de entender que o filho ainda não desenvolveu essa habilidade de lidar com esse meio, ele chateia-se com a criança. O pai não entende que a minha função aqui é de educar esse filho. Então, todo e qualquer desafio que a criança vai enfrentar na escola, vai enfrentar em qualquer outro lugar. Então, esses desafios existem porque ela ainda é criança e não adquiriu as competências necessárias para lidar com esse desafio. É ali onde os adultos entram. Então, todas essas oportunidades que o filho vai enfrentando na escola é uma oportunidade que os pais têm para desenvolverem determinada habilidade nas crianças. Tem um caso de uma mãe que eu mentorei
Nazaré, há algum tempo atrás, que ela reclamava que o filho de 14 anos sofria bullying. Na minha altura, era um absurdo eu ir chorar para minha mãe com 14 anos que eu sofri bullying na escola. Mas é uma realidade. É uma realidade. Isso acontece. Dali que é importante que nós não olhemos para os nossos filhos como se fossem cristais. Vamos amar muito os nossos filhos, sim, vamos amar, mas é importante que sejamos capazes de fornecer para eles as habilidades de se defenderem. Então, uma criança de 14 anos e queixar na mãe porque está a sofrer bullying, provavelmente essa criança é muito protegida. Então, nesse caso, o que é que o pai faz? O pai, primeiro, vai para a escola, procura identificar por que o filho está a sofrer esse bullying e depois começa também a identificar as inseguranças do filho. Porque muitas das vezes, por questões que colocou, tem a ver também de como é que a criança se percebe. Dali o papel do pai. Muitas das vezes a minha filha vai chegar para mim e vai dizer: mamãe, podes comprar um gloss? Filha, gloss? Por quê? Ah, não, é que eu quero usar. Queres usar? Mas queres usar por quê? Ah, não, mamãe, é que a minha colega tem. Ah, tá bem, filha. A tua colega tem? Sim, mamãe, eu também quero. Não, filha, a mãe da tua colega permite que ela use isso. Você vai usar, mas por agora ainda não é oportunidade. Exato. Então também temos que ter essa capacidade de mostrar para os nossos filhos que o que as nossas mães diziam: você não é o teu colega. Então isso precisa ser continuado. É aquela questão que falávamos, né, das várias realidades que estão no único espaço. Irina Vandonen, falávamos dessa questão da escola apresentar-se como um espaço, à partida deve ser esse espaço positivo, mas também, olhando aqui para o bullying, para as situações que acontecem, pode ou não também apresentar-se como este espaço hostil para uma criança que sequer até está habituada, por exemplo, a sair fora do convívio familiar. Sim, a escola acaba por ser um local onde tudo pode acontecer. E nós, como pais, temos que entender que acaba por ser um momento ou uma oportunidade de prepararmos os nossos filhos para o mundo, não é? O bullying, pronto, é uma rejeição que ocorre, que pode ocorrer em qualquer local da nossa sociedade, e existem vários fatores que devem ser trabalhados para que se consiga ultrapassar isso. Quando a Marinela colocou aqui o exemplo da jovem de 14 anos, a idade não é só ela por si um fator suficiente para dizer que já é maduro o suficiente para se defender ou não. Tem aquelas que têm, de facto, aquela condição psicológica e emocional, tiveram um bom suporte familiar e conseguiram desenvolver essa habilidade. E tem as outras que não conseguiram e vão, eventualmente, aos 18, 20, desenvolver. Mas não queira dizer que nós vamos condenar por não apresentar ainda esta habilidade. É importante nós termos essa capacidade para que não criamos categorias e vamos discriminar. Ou seja, aquela criança que não consegue vencer aquele desafio na escola com aquela idade que era suposto já conseguir, porque os colegas conseguem, vai ser discriminada por isso. Não. A escola é, de facto, essa diversidade e nos apresenta uma oportunidade dinâmica de nós entendermos que cada um, apesar de todos estarem na mesma faixa etária, tem fases diferentes do desenvolvimento emocional, desenvolvimento de inteligência e desenvolvimento de habilidades educacionais. Treire, não termine. E da aprendizagem. Não termino o seu pensamento. Vamos só ouvir, tentar mais uma vez. Doutora Aida, está a ouvir-me agora? Olha, parece que está complicado mesmo, mas estava a falar das realidades, pode concluir, doutora? Exato. Pronto, a escola é essa oportunidade dinâmica de nós conhecermos uma amostra daquilo que é o mundo. Portanto, quando o nosso filho... Mas a escola está consciente disso, tem esta consciência? Pronto. A escola está consciente. Estamos a falar da realidade da Angola. Certo. Vamos trazer outras realidades, mas a realidade da Angola. Depende de quem lá está a dirigir, não é? Porque os professores, os diretores, os psicopedagogos, ou seja, todo o programa educacional é construído para que facilite o ganho de habilidades. Mas está a falar do ideal.
Não, Não, da do realidade real. E do Ou seja, temperamento Não, dos pais. esse é o ideal. nós Agora, o queremos- real é isso, é mesmo Não, isso? o real é mesmo isso. Quando eu digo é no sentido... todas as escolas? A escola foi feita para educar, para ganho de habilidades, certo? Não é? Pronto. Ou seja, os professores que lá estão são contratados porque demonstraram, foram Qualificados. preparados para ensinarem. Então, eu presumo que a escola é sempre um local para ganhar habilidades. Doutora Amélia, Mas isso é o estamos... ideal, E aqui, Ou não? deixem-me só trazer uma coisa mesmo. Isso é o ideal. E se calhar Doutora, vamos aqui abrir a questão. Talvez a na escola, sim, grande- o nosso sistema próprio Não, de a ensino nossa educacional. forma ainda de procurar empregabilidade e principalmente na educação, não é que a fiscalização não tem sido boa, mas a demanda depois e dar respostas também tira a qualidade da vocação. E depois tem a questão, numa turma com 50 Então, crianças, 50 40, como é que o professor vai Por lidar? vezes até este número de 50 que encontramos também noutras latitudes, porque também não é assim tão linear, não tem a ver, mas a vocação. Eu estou vocacionado para esta missão. Sim. Porque vezes há que eu não nasci, mas o meio que eu cresci deu-me habilidades. Então, se constantemente eu vou repreendendo a criança, lhe rebaixando, o que eu estou a estimular? Que esta criança, como adulto, que vai se tornar, ou deveria se tornar, qual é a qualidade? Então, nós também temos este lado e também temos outro, que se eu vou medir o aluno pela qualidade de como ele apresenta-se, há determinados professores que medem a criança e como vão tratá-la, não a coletividade, mas a particularidade, consoante o status social que ela apresenta-se. Isto é uma verdade. E marginalizando quem tem um status inferior. E isso não acontecia na altura em que tínhamos educação comunitária. E quem não percebe este jogo de cintura, porque é bem verdade que o concurso público da educação vai buscar as competências. Depois precisamos, como seres humanos, nos adaptar ao contexto. E vezes há que a cabeça do gestor escolar é que está muito a prémio, enquanto que o trabalho deve ser visto na equipa. Porque eu até utilizava muito, enquanto dava o ensino primário e o secundário, que Deus não veio para os bons. Então, os alunos que eu mais vou prestar atenção é aquele desordeiro, é aquele que, para vir, eu até ia à procura dos meus alunos. Não veio por quê? O que a tua mãe te disse? Não, mãe, dá Mas está a falar de outro tempo. Eu estou a falar deste tempo. Está a falar de outro tempo. Estou a falar deste tempo. Hoje, Amélia de Almeida, o professor sai da sala Mas o para procurar o professor, aluno. a responsabilidade de cada professor é esta que nós estamos a falar. O que é educar? É transformar. É dar com o pouco que temos e garantir que este sonho torna-se muito. Porque o primeiro dia e os demais dias têm que ser estimulantes que vão desenvolver em mim vários estímulos em que eu ganho a curiosidade de experimentar. Se eu não viver essa experiência, onde é que eu vou viver? Porque é o segundo meio de socialização. Por isso é aí que eu começo a entender que, afinal, aquele menino é diferente. A mamãe sempre me disse que não segue aquele menino, não vou mais. Eu tenho que saber. A verdade, doutora, é que as escolas... Eu vou chamar aqui as senhoras uma vez mais, gostar de ouvir. Por isso é que estamos aqui a falar sempre do ideal e depois do real, né? Porque nós estamos numa altura, a Amélia da Almeida e outras senhoras aqui, falava do professor que vai à procura do aluno, do professor que acompanha o aluno até casa, até a sua própria casa e muito mais.
outra realidade, outro tempo, mas a questão é, nos dias que correm, onde o professor apresenta-se como uma ameaça para o aluno, o professor que abusa do seu aluno e por aí fora, não que sejam todos, mas isso, isso acontece. Sim, isso é uma acontece. realidade. Há todos os anos assistimos a episódios desta natureza. Como é que o estudante, o aluno, no caso, vai se sentir seguro hoje na escola? Estamos a falar desta realidade, dos dias de hoje. Calma. É por isso que inventamos e tem esse slogan daquela jovem que pim, professora está a chegar. Mas ela é só uma dos muitos, não? Talvez O fato dela estar talvez exposta teve notoriedade. influenciou Sim, outras outras que não faziam. Exato. E este slogan, ou esta música, ou esta forma de brincar na escola é educacional e tornou-se um lema. De fato, temos sim esses professores que destroem, roubam sonhos. Temos bons professores, mas também, Sim, temos, e como em sim. todas as áreas. não é? É como em todas é as como, áreas. É como também os pais. Temos bons Bons pais pais e maus. e pais também, que verdade seja não dita, ajudam nem sequer na adaptação. Mas é exatamente Hoje em dia, destes que eu quero que colégios, vocês falem, sim. destes maus professores, Os colégios para hoje em passarmos dia- mesmo a mensagem e corrigir este problema. Os colégios hoje em dia estão Por muito falar só dos virados para bons, fica fazer tudo muito dinheiro. bonito. A verdade é que os colégios hoje em dia estão muito virados para fazer dinheiro. Comercializar a educação, para né? comercializar a educação. Tanto é que hoje em dia a iniciação recebe licenciatura, né? Eu acho isso mais pronto. E o que é que acontece? Nós devemos entender que educar é difícil. Educar exige de nós muito desenvolvimento pessoal, muita maturidade. E é difícil por quê? Porque nós vamos lidar com pessoas muito diferentes de nós. Vamos lidar com pessoas que não atenderão a nossa expectativa. Pelo processo que nós aqui já dissemos, são crianças, estão em fase de desenvolvimento. Então, precisam de pessoas adultas para colocarem neles as ferramentas necessárias para poderem, então, lidar com as suas inseguranças. Um estudante muito rebelde, por exemplo, ele esconde o quê por detrás dessa rebeldia? Escolhe, se calhar, a agressão que sofre em casa, esconde inseguranças e, muitas das vezes, é nessa rebeldia onde ele encontra destaque. Já ele se comporta diferente quando encontra um professor que consegue lhe olhar nos olhos, não discriminá-lo, mas mostrar para ele que é um outro caminho. Dali que muitas crianças preferem estar na escola do que estar em casa. Porque educar é difícil. Nós não podemos estar aqui a fingir que nós somos todos amorosos, que é tudo muito fácil, porque não é fácil. O mais fácil era o que faziam antigamente, pegar na vareta Educar é dar pão. Mas mesmo assim naquela altura, o aluno tinha um olhar diferente do professor. Hoje é muito mais fácil ouvirmos um aluno dizer, olha, não gosto do professor. Como é possível um aluno dizer isso do professor? Naquela altura era muito diferente. Era raro ouvir-se isso. Não, ouvia-se não tão Com a dimensão. audível com a dimensão, porque é assim, os professores maus, os alunos ficavam, olha, o professor, aquele professor é horrível, não sei o quê. Olha, quando o professor chegar ninguém faz barulho, olha, quando o professor... Tínhamos sempre este comentário, podia não ser com os nossos pais, mas entre colegas, não é? Comentar que este professor não é bom. Havia essa... E depois mesmo passando para os colegas da outra turma, olha, o meu professor é muito mau. Quando ele pergunta a tabuada, se tu errares, é uma palmatória. Olha, quando chegas atrasado, apanhas. O meu professor atirou com um apagador na cabeça do colega. Por acaso, isso é uma história que o meu irmão contou. Como é que o professor vai agir assim? O professor Tinha uma atirou vítima o sempre giz, na atirou o sala, apagador na cabeça do colega. Claro que são atitudes erradas, não é? Completamente erradas. Quem é que acha correto não é pedagógico, é antipedagógico. E estávamos a falar de que existe a competência técnica, sim, todos eles são licenciados, são professores, passaram por uma escola, têm as competências técnicas. Agora, será que têm as competências emocionais? Que é isso que Sim. Que é aí que se fala do dom. E o Mas a grau de competência comprometimento. técnica, que era o que eu estava a E o dizer, grau de comprometimento. a escola está sempre preparada para ensinar. Ou seja, temos técnicos competentes para ensinar. Agora, temos técnicos com competências emocionais, habilidades emocionais vocacionados para o ensino, para tratar bem o aluno. E para gerir Aí é o as ponto de emoções, interrogação. porque Sim, hoje em exatamente. dia nós antes dizíamos que o professor é mau por causa da atitude ou do nível de violência.
Hoje, o adolescente o professor pode até não usar violência, mas ele diz na cara do professor que o professor não é bom porque o professor não sabe, o professor não investigou. Ele desafia o professor. E se o professor não for um professor muito competente no saber, no ser e na sua gestão emocional, vai ceder à provocação do aluno depois. Então, hoje os professores têm muito mais desafios como os pais. E o acesso ao conhecimento também é maior, então o professor precisa mesmo estar extremamente preparado. E as escolas não só têm o desafio dos alunos, como têm os desafios dos pais dos alunos. Dos pais dos alunos, que também devem ser geridos emocionalmente, em termos de comportamento. Também aquele pai que deixou do primeiro dia e nunca mais lá foi, né? Nem sequer ligou para o professor. Também temos o pai que nunca mais pagou o ano letivo, outros também que fizeram um abandono. Mas, professora, se ele não está a escrever, problema da escola. Isso não tem nada a ver comigo. Sim. Também temos. E pais também que chamam nomes aos professores. Ou seja, esta parceria escola-família muitas vezes não funciona, não? Sim, e muitas vezes os pais acabam por ser o elemento que dificulta a adaptação da criança na escola. Então, todos esses elementos devem ser muito bem analisados, estudados, para que se crie estratégias muito mais aproximadas à necessidade daquela criança que está nessa fase de adaptação para o processo de ensino e aprendizagem. Amélia de Almeida, no caso das crianças com necessidades educativas especiais, o cuidado é outro? Bem, temos visto muitas a serem negligenciadas. E até há mães que o filho quase é descriminalizado na escola por ele ter essas necessidades especiais. O professor, primeiro, muitos dizem, eu não estou preparado. A escola recebe, como disse muito bem a doutora Marinelé, o dinheiro. E, por vezes, numa escola pública em que a própria educação, os estímulos, necessita de quase, para não dizer 24 horas, aí com o aluno. E muitas das vezes os pais também não vão repetindo, estimulando o próprio filho, porque só vão lá porque ele, para não lhe deixar sozinho em casa, vou meter na escola. E acaba por ser isso. Então, quem quer este aluno? E temos muitos pais que hoje clamam por escolas que aceitem e que não sejam colégios, porque paga-se quase uma fortuna, porque estamos a falar de alguém que, por vezes, não tem só uma necessidade especial. Precisa de usar fraldas, precisa de alguém que vai lhe dar de comer. Então, todas essas situações hoje têm sido um grande desafio. Mas há mães, e aí dou o mérito ao ONUS, que não desistem, que estimulam mesmo em casa, que depois, como uma mãe, ainda essa semana disse, doutora Amélia, o meu filho já foi convidado a abandonar a escola. Esse é um grande desafio para as mães, para as famílias e para as escolas também. Exato. Porque para receber uma criança com necessidades educativas especiais, a escola também tem que estar preparada. Tem que estar adaptada também. Também tem que estar adaptada. E no caso das famílias, a preparação, para preparar uma criança dita normal, já tem essa dificuldade. Imagine para uma criança com necessidades educativas especiais, que muitas das vezes a insegurança parte mesmo da própria família. Ao colocar na escola, ela já diz, a mãe já está a dizer, olha, o meu filho, então ele não faz isso, o meu filho, ele não pode ficar junto com as outras crianças, o meu filho não sabe, o meu filho... eu já tive... Vamos mesmo burro, não precisa estar muito...
Eu já tive alunos assim, dei aulas muito tempo com pré-escolar, sou especialista em pré-escolar, na iniciação, e tive que convidar mães para se sentarem durante a primeira semana na escola com os meninos, para criar o elo de confiança e de segurança. A criança é uma criança especial, nós juntas vamos descobrir, na verdade, qual é o seu potencial. Porque ela deve ter algum tipo de inteligência. E a partir do seu potencial, nós vamos então poder ministrar ou aproveitar para poder então desenvolver esta e as outras habilidades, as outras retirar o melhor desta criança. Retirar, sim, o melhor desta criança. Porque a mãe também tem que ficar confortável. Nós temos que criar esta confiança. Não é fácil para ela, não é fácil também para a escola. E as famílias também devem, não é, compreender as situações da escola. É mais fácil a escola dizer assim, não tenho essa capacidade, do que dizer que tenho, depois o pai vai cobrar. Agora, vamos às políticas. O Ministério da Educação, dentro da política de ensino que abrange toda a criança sem discriminação, deve então criar mecanismos para que as escolas públicas e as escolas privadas possam então acolher essas crianças nas instituições. O que verifica, Irina Vandone, o que se verifica é que há digamos que um distanciamento muito grande da realidade da escola pública e da escola privada, neste caso, por exemplo, de alunos com necessidades especiais. Sim, porque existe também a questão das verbas que a escola recebe para poder fazer um plano educativo adaptado às necessidades dessas crianças com necessidades especiais. Uma escola que tem dificuldade em ter carteiras, tem dificuldade em ter professores qualificados, qual é a condição que ela vai ter de ter um aluno que precisa de fralda, precisa de alguém que vai alimentar, precisa muitas vezes de uma atenção diferenciada, quando não estamos a falar de um aluno que pode ter crise epilética no meio da aula, e ter um professor ou ter um auxiliar que saiba agir naquele momento. Como é que a escola vai pensar nessas condições se os alunos até que fazem a contribuição, por exemplo, para ter água? Faz a contribuição para pagar a escola até pode pensar, mas agora como é que ela vai executar sem verbas, não é? Porque existe essa questão, porque tem pessoas comprometidas, temos pessoas muito valentes, temos professores que de facto nos surpreendem, mas têm que criar mecanismos, ser criativos, porque se não temos verbas, temos que inventar, não é? Temos que nos reinventar. E alguns fazem isso, apesar de haver muitas dificuldades, começam por dizer, tragam as latas de leite, sentem nas latas de leite, tragam os bancos de casa, sentem-se aqui e continuam a dar aulas. Bardella, estamos aqui a falar já também de políticas públicas para alterar este quadro. Assim, é muito importante que nós comecemos a levar muito mais a sério a educação, mas uma educação inclusiva, uma educação em que todos façam parte. E hoje em dia a nossa educação está muito comercializada, quer seja do Estado, quer seja as privadas. Do Estado, muitas das vezes até o governo vai disponibilizando algumas verbas, mas quem está lá na gestão dos recursos todos aproveita desses mesmos recursos para o benefício próprio, ficando assim muitas crianças em condição não próprias para a própria aprendizagem. Então é importante que nós comecemos a levar muito mais a sério a questão da educação. E é muito difícil nós focarmos naquelas questões que têm que ver com o governo. Dali eu vou chamar a atenção aos pais.
aos proprietários de escolas, aos gestores escolares, que nós precisamos ser aquelas pessoas que, diante da fraqueza do outro, nós consigamos de alguma forma fortalecê-lo. Tal como a doutora aqui citou um monte de ações que ela fez a quando da sua atividade enquanto professora, e esses modelos precisam de ser replicados, porque nós não vamos conseguir. Eu não sei a essas horas quantos membros do governo estão aqui a ouvir as nossas dificuldades, mas tenho certeza que existem pais a ouvirem, existem professores a ouvirem. Então, vamos levar a sério a educação. E educar é o quê? É cuidar. Muitas das vezes o professor pode até não ter uma boa carteira, pode até não ter um bom quadro, mas o perfil do professor faz com que todas aquelas crianças se movam ao aprendizado e passam a ter então esse professor como referência. Eu falava em instantes também, Lídia de Almeida, da questão do se o nosso sistema de ensino hoje favorece esta chegada do aluno no sentido de integrá-lo, não é? Estamos a falar da primeira semana ou da primeira vez. É a altura de olharmos, por exemplo, o Estado ter como que um programa único para a integração dos alunos no pré-escolar, a chegada à escola no primeiro dia, como que mecanismos deviam ser aplicados nas escolas? Eu digo sempre que a educação é um problema integrado de todos os outros ministérios, desde o desporto, desde a saúde. Por quê? Então, o problema é maior, porque a questão do integrado aqui, depois falamos também da saúde. Muito obrigada. Mas continue. Por quê? Porque, de fato, no Ministério da Educação, em termos de uma legislação, existe isso. Agora, o pai, quando chega, não encontra. Exato. Sim. Então, aí tem os órgãos de fiscalização, não só do Ministério da Educação, mas o país. E vezes há que nós olhamos para a educação, como aqui foi dito, e muito bem, como algo só de ocupação de um ser, mas não garantindo que este ser amanhã será o nosso dirigente. Amanhã será a pessoa que vai conduzir um hospital, será o médico. E como é que ele vem preparado? Como é que foi a base dos primeiros anos dele na escola? Como é que foi a vida? Por isso é que hoje, quando falamos da educação, nós falamos onde é que a escola está a ser construída? Qual é o perfil do professor? Qual é o perfil das pessoas que vão dar o suporte? Todos eles, desde o vigilante, desde o enfermeiro que tem que estar lá porque há sempre acidentes na escola. Todas essas pessoas, qual é o perfil? Porque o próprio pedófilo também está lá. Exatamente. Porque Às vezes é o professor. o pedófilo também está lá. Quantas vezes nós contratamos professores narcisistas? Olha. O narcisista não vai estar voltado para isso. Exatamente. Ele já ganha o salário dele. Então, se o teu filho veio, trouxe álcool, trouxe estupefaciente, ele está ganhando quanto com isso? Não tem nada a ver. Vai. Mas o professor comprometido, hoje, como tu disseste, hoje ele é quase afastado, porque este até está fazendo bem demais. Para fazer o quê? Está a te pagar mais. O Estado está. Mas esqueceram que esta pessoa, quando assinou aquele contrato, como todos nós, e dentro daquilo que é a responsabilidade das pessoas que estão na vida pública, o funcionário público, tem normas. É passada essa norma quando ele vem para a escola? Ou ele já encontra um ambiente hostil? Porque hoje nós também vemos, estamos a acompanhar, tal e qual como disseste, há determinadas escolas até tem grupo de games, que é, então, envolver o teu filho para a prostituição, para ter hábitos e costumes que não são aceitáveis. Temos isso. Mas essa rede, todos nós ouvimos. Mas está onde que até agora os resultados não são? E quando vamos ver, está envolvido todos. E quando a escola exige regras, hábitos, bons hábitos, Os pais. costumes, não é, dos pais e dos próprios alunos,
o moral, a escola com um grau muito valor elevado ético de e ético e moral. Há pais que se revoltam. Muito. É. E até Muito. mandam retirar esse gestor, esse tudo que está à frente, porque ele não é ninguém. Não pode, não... Filho É que diamantezinho. chega uma altura que nós não sabemos o que é que os pais, na verdade, querem. Então, isso também temos que refletir. O que é que nós queremos? E eu costumo dizer assim, a educação é a solução para a maior parte dos problemas que existem aqui no nosso país. Porque se nós educarmos muito bem a nossa população, as nossas crianças, desde o ensino pré-escolar, desde a creche, a base, nós vamos resolver problemas de saúde, de saneamento básico, vamos da habitação, de emprego, porque elas vão ser autossuficientes, e vamos resolver vários... Tudo isso o primeiro dia pode ir. Olha, as cadeias vão diminuir, jogar de menor, e não vai ter tantos problemas. Jogar de menor Não vai ter tantos problemas. As cadeias também As não. cadeias também vai. Porque A corrupção. tudo. Então, o primeiro dia tem estado a ser pouco benéfico. Não E está a cumprir E efetivamente. o primeiro dia é um grande problema para a escola e para os professores, porque os pais ficam com as crianças em casa. Olha, e uma forma de que os órgãos de comunicação têm de pressionar os pais a levar as crianças é fazer aquela reportagem. No primeiro dia, a reportagem Escolas de quase todos os órgãos de comunicação vai ir saber se os pais levaram as crianças para a escola. Isso não deveria acontecer, isso não é notícia. As escolas vazias, não é? A notícia devia ser que projetos pedagógicos vai desenvolver a escola X ou a região X para nossas crianças. Irina Vandolin, ainda bem que mas é uma fala. luta. Ainda bem que a doutora Elisa fala da questão da região. É também a altura de começar-se a olhar para a realidade de cada uma das... Calendário escolar, já estou Por exemplo, o calendário, o programa macro, e depois olhar para a realidade de cada uma das regiões do país, não é? Sim. Porque no princípio a doutora Amélia falava da questão cultural. Sim. Nós assistimos, e volto aqui na questão da reportagem, há momentos também que chega, olha, não, os filhos, as crianças naquela localidade estão a deixar de ir à escola porque os pais estão a levar, por exemplo, para a caça, para os campos agrícolas e por aí fora. O que diz agora fez-me lembrar uma reportagem em que as crianças apanhavam uma canoa para ir para a escola, atravessavam ali um rio e quando havia enchente, por causa da chuva, às vezes tinham que faltar, não é? E pronto, existem sim necessidades de se adaptar às condições que a escola tem para criar ambiente mais favorável, que facilite os alunos chegarem até a escola, que facilite o acolhimento dos alunos na escola, que facilite o processo de ensino da parte do professor e o processo de aprendizagem por parte do aluno. Existe esta necessidade. Há escolas que têm carências maiores do que outras. É? No interior do país, em certas localidades, é um desafio ir à escola, mas mesmo assim, as crianças até de barco vão para a escola. E, de fato, essa situação que estamos a pedir, os calendários escolares serem diferenciados, porque, verdade seja dita, eu não vou ver a minha mãe sozinha levar peso e sentir-me bem na escola, porque fui obrigada. Então, são questões, além só de ser culturais, que envolvem o indivíduo, porque a educação comunitária naquelas localidades envolvem todos. Então, eu na escola vou aprender o que para o meu futuro. Então, podemos fazer programas escolares que dão respostas àquela necessidade e outra. As próprias matérias que devem ser administradas devem ter muito a ver com o que eu estou a ver, os exemplos com a minha realidade que eu vivo. Você vai me falar de uma pera, eu nunca vi pera. Vai me falar de uma, sim, posso estimular, devo. Certo. Mas depois vais-me falar do jaguar, de um Picasso. Eu não estou aqui a dizer que não, mas depois é que até o pensamento simbólico, no primeiro dia da escola, a ser desenvolvido, eu tenho que respeitar as etapas. Sim. Porque senão eu não tenho interesse.
Estão a falar de Jaguar, eu aqui não estou a ver, só estou a ver barco. Não, mas, doutora Amélia, mas os professores são orientados, mesmo dentro dos programas, têm orientação metodológica, que o ensino deve ser contextualizado, não é? Mas é que falava, está tudo bem escrito aí na prática. Mas na prática não existe. É assim. Uma vez eu disse a uma professora, estava a falar sobre o programa e eu perguntei se entrou em contato com o programa. Não, eu entrei em contato com o programa. Ok. Leu as orientações metodológicas do programa? Não, não leu. Está a ver? Os programas têm orientações metodológicas e é importante que o professor leia, perceba as orientações metodológicas, faça uma análise sobre o contexto social em que ele está inserido para poder fazer, sempre que possível, a contextualização do conteúdo para aquela realidade. E os gestores escolares devem também ser o máximo criativos para poder fazer isso, porque é um programa macro, a pensar em todos os angolanos, para todos os angolanos. Agora, eu dentro da minha comunidade, ao fazer a interpretação, devo buscar tudo o que é real, mas também é claro que vou buscar para as crianças outras realidades, para dar a possibilidade da criança poder fazer comparações. Falou-se aqui das políticas públicas, dali a questão das referências. É importante que as crianças cresçam com referências, porque é através dessas referências que a criança consegue ver as suas possibilidades. Então, uma criança que está rodeada de camponeses, a referência dela será ser camponesa, até que lhe seja apresentado um outro modelo, outras possibilidades. Então, para uma criança que cresceu no ambiente de camponês, o mais adequado para ela é aprender as habilidades de camponês. Por quê? Porque é essas habilidades que vão garantir o futuro e o sustento dessa criança. Dali, isso é importante nós olharmos para cada meio e implementar o que é verdadeiramente necessário nesse meio. Mas nem todas as crianças... Mas neste quesito dele oferecer não lhe vai outra impedir. realidade. Sim, dali a Por questão isso, da importância das referências. Ter referências é o quê? É precisamente apresentar nova realidade a essa criança, para ela poder ter a possibilidade Depois de se poder imaginar escolher, não é? de outro jeito e Exatamente. poder escolher. É isso que eu estava a É falar. isso que não Sim, existe. sim. O que a doutora está a falar, o que a doutora disse, é exatamente a mesma coisa. coisa. E eu até ainda fui buscar a termos cuidado Sim. como os vamos influenciar. Sim. Exatamente. Qual é a necessidade para? Exato. Porque depois é o que algumas pessoas disseram, doutora, abriram uma escola de curso de direito ali naquela zona que só tem pessoas que estão voltadas para a agricultura. Está bem, mas quantas pessoas você tem na sala? Epa, ninguém quer direito. Que as pessoas... E é isto que eu estou a dizer. Se abriu-se uma escola de direito, mas é necessário contextualizar esse direito para aquela realidade, não é? Eles podem se formar no direito administrativo, corporativo, em que fazê-los ver que precisam de pessoas dentro daquela comunidade que possam estudar o direito para garantir os direitos de terra, os direitos e buscar Estamos a falar a mesmíssima coisa, Senhores, doutora. Não, mas nós- é preciso e também vamos- passar isso aos nossos Ok, ouvintes, já que está com a telespectadores, palavra a doutora Elisa telespectadores. Sampaio, veja, conclusões, estamos mesmo de avançar, recomendações, conclusões aos Que bom pais e às acabar. escolas. Recomendações, conclusões. Para os pais, mães em particular, né? Olhando Estamos a sempre falar para da o mãe. primeiro dia, não é? Que tem que ver com... Primeiro dia, dizer que mães ansiosas transferem ou as emoções de insegurança aos filhos. Mães seguras, então, dão segurança aos filhos. Para a escola, que a escola possa, ainda há tempo, de cedo, criem todas as condições de
atração para o primeiro dia, criem dinâmicas, procurem envolver os pais, convidam os pais para visitar as escolas, para dar conforto, segurança às mães, aos pais, dizer que sim, os vossos filhos vão estar bem conosco, estejam à vontade. A própria criança, ao conhecer com muita antecedência a escola e participar nessa dinâmica com os pais, vai facilitar o processo de adaptação do primeiro dia. No primeiro dia de aulas, papais, mamães, fazem-se presente, mandam as crianças para a escola, acompanhem esse processo. Primeiro dia de aulas é mesmo dia de aula, não é dia de passeio nem de dormir. Muito bem. Marinela Pérez, este primeiro dia, esta primeira vez do aluno na escola, e já que falamos que é importante, que relevância que pode ter para a vida toda e conclusões também? Bem, eu defendo muito que a vida não se faz só nos primeiros dias, né? Então, independentemente de como for, por várias circunstâncias, o primeiro dia dos seus filhos, é importante que os pais entendam que há uma série de comportamentos que vão dificultar o processo de educação. E um desses comportamentos é a impaciência. Então, é importante que os pais se conheçam e, sobretudo, desenvolvam a paciência, porque é a paciência que vai permitir com que a criança seja devidamente preparada e entregue ao mundo, porque é para isso que nós os fizemos, não para nós, mas para servirem ao mundo. Irina Vanduni? Bem, o primeiro dia de aulas, de facto, pode ter um impacto muito positivo. Temos de ter essa noção que os pais fazem parte desta cadeia importante para que o primeiro dia de aulas corra bem. Os professores também, cada um tem o seu papel. Os papéis complementam-se. Tanto a mãe quanto o pai devem estar presentes no primeiro dia de aula. A escola deve criar mecanismos de acolher bem os alunos, deve mimá-los, deve tratá-los com carinho. E, mimá-los, claro, só não exagerar, não é? Não, claro que quando digo mimar, com porque aquele menino... Com equilíbrio. E primeiro dia de aulas é a apresentação, não é? Não é aquele primeiro dia em que já vamos ser extremamente exigentes, não. Vai-se apresentando aos poucos as regras e estamos a falar isso na iniciação, não é? E nessa questão mesmo da apresentação aí... Por isso que falamos, é importante porque aí eles vão começar a se conhecer, né? E cada um vai já fazendo amigos. Normalmente fazem sempre amigos. Sim, têm o ano letivo todo para irem... Mas a partir do primeiro dia... Sim, a partir do primeiro dia já começam pelo comportamento, pelos rostos, a escolherem-se uns aos outros, né? A criarem ali os grupos. E nessa questão de criação de grupos também é importante ter um professor que saiba promover a que não se criem grupos em que vai haver alguém que vai ficar sem grupo, vai ficar excluído. Sim. Ou seja, é preciso ter uma boa forma de lidar com essa capacidade que nós temos de nos organizar em pequenos grupos, de um grupo grande, depois começamos ali a selecionar, uns são amigos e os outros nem tanto. Então é importante que eles saibam conviver entre eles todos, que os professores tenham essa preocupação de saber que, pronto, os alunos da iniciação merecem sim um tempo para se adaptarem. E normalmente a maior parte das escolas tem isso, mas pronto, aquelas que não têm, reforço para que se preparem nesse sentido. Bem, Amélia de Almeida, há alunos que quando regressam a casa depois do primeiro dia regressam com febre, regressam doentes. Muito. Por que isso acontece? Porque este processo que parece ser fácil, nem sempre é. Por vezes nem tem a ver com os professores, não tem a ver com a própria escola em si, mas tem a ver mesmo com o aluno. É um processo, e aqui vou ir mais longe, saindo da tua zona de conforto, vou falar daqueles que temos as explicações do bairro, que têm recebido também o primeiro dia das explicações, porque de fato ainda não temos escolas para todos, e têm feito também um bom trabalho. Muito obrigada. E a todos os professores que de fato entreguem-se, porque haverá concurso, todo mundo quer entrar, mas quando chega lá é mesmice. E vezes há que a culpa não é só do governo. A culpa é de nós que nos propusemos a fazer coisas
que depois só vivemos de reclamações. Você já sabe qual é o preço do salário. Você já sabe qual é a sua dificuldade. Neste preciso momento também estás a correr. E depois vais estar a fazer um monte de lives, a gritar. Então, meu irmão, antes de fazer barulho, pensa no diculo que você está a meter. Muito bem. Então, juculo messo. Ok. Senhores, muito obrigado por terem vindo a mais uma edição do Girassol Debate. Bom regresso e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigada. Também queremos agradecer, ou seja, primeiro nos desculpar com a doutora Aida Nelson pelas dificuldades que tivemos na comunicação e agradecer também pela insistência que teve. Está sempre disponível para dar o seu contributo na Rede Girassol, por isso reiteramos aqui os agradecimentos à doutora Aida Nelson e, claro, lamentamos por não termos conseguido conversar com a doutora, ouvir as suas intervenções, que são sempre muito positivas e que nos ajudam também a compreender os vários temas que selecionamos para os nossos diversos programas. Doutora Aida, que na próxima oportunidade, no caso, tenhamos mais sucesso, bom descanso e até uma próxima edição do Girassol Debate. Assim que é nosso telespectador assíduo, sabe que nós remarcamos aqui o nosso compromisso para a próxima segunda-feira, depois do Economia do Dia e do Girassol Jornal, cá estaremos para mais um Girassol Debate. Até lá, sempre ligado à Rede Girassol. Muito boa noite aos internautas, radiovintes e telespectadores. Bom descanso. Até à próxima semana.